Esse é o tema do nosso encontro. O coração congelado pelo movimento de amor interrompido. Esse é um tema que eu peguei inspiração em 3 lugares. É a segunda parte da palestra 69 do guia. Nós pegamos um capítulo, se não me engano, 21 do livro Caminhos para o Eu Real, da Eva Pierracos. E pegamos um capítulo sobre o movimento interrompido de um livro de João Garriga. Chamo de Juan Garriga. O livro chama O Amor que Nos Faz Bem. Então nós vamos começar refletindo sobre esse movimento que interrompe o fluxo de amor na nossa vida. Essa é a causa dos nossos maiores sofrimentos. Sabe por que a gente sofre? Se a gente puder definir isso numa sentença, podia ser porque a gente não ama. Porque a gente perdeu a disponibilidade de amar. A gente pode definir de muitas formas o que é esse amor. Mas quem está em amor, quem ama, essa pessoa está no reino de Deus. Essa pessoa ela está em estado de paz. Quem ama não sente medo. Quando você está sentindo amor, nessa hora não existe medo. Quando o guia define amor como um estado de disponibilidade para a vida. Quando eu estou em estado de disponibilidade, um estado de amor, eu estou aberto para a vida. Não significa que não vai acontecer nada de ruim. Mas mesmo que aconteça algo que contrarie os meus ideais, nesse estado, eu lido com tudo de uma outra forma. Para algumas pessoas isso pode parecer surreal, né? Pode parecer louco. E é assim que os apóstolos eram chamados, é assim que os cristãos primitivos eram vistos como loucos. Né? Como é que pode uma pessoa ir cantando para uma arena para ser comido pelos leões? Ele estava em estado de graça, em estado de disponibilidade, aquela experiência. Não eram todos que iam, mas muitos iam. E esses eram os verdadeiros cristãos, aqueles que estavam integrados nessa proposta, inspirados por essa proposta de amor. E trazendo isso para a nossa vida, nós vivemos o tempo todo relacionamentos que vão desafiar essa disponibilidade. E os primeiros relacionamentos que desafiam essa disponibilidade de amor são com os nossos pais. Então a primeira coisa que o guia traz é que existe um desejo legítimo e que ele é muito natural de toda criança, que é um desejo de ser amado. Ele ama e deseja ser amado de uma forma muito natural, muito espontânea e legítima. Então ele vem completamente entregue a esse fluxo. Em toda a alma humana existe o desejo de ser amado. Esse desejo em si não apenas é legítimo e saudável, mas também, à sua maneira, ele é criativo ou leva a ser criativo. E a falta de amor conduz a uma paralisia das forças criativas da alma. Então aí começa
as interrupções nesse fluxo. Na nossa primeira infância, nós vamos estar registrando os momentos em que acontecem o movimento amoroso espontâneo, natural de um filho, consiste em ir com confiança para os pais e abraçá-los, encontrando o suporte e a conexão com eles. Em algum momento esse movimento ele fica interrompido, fica truncado. Aqui é João Garriga. Então o filho, em vez de ir diretamente aos pais e abraçá-los com amor, aprende a congelar seu coração e assumir uma postura defensiva. Então o guia vem falando, olha, existe uma ânsia de amar e de ser amado que ela vem na programação dessa raça. Outras raças podem ter outros programas, né? O nosso é assim que a humanidade funciona. Esse é o combustível vital, né? O magnetismo é uma força que não tem nada de racional, ela vem como um impulso muito básico. E o que acontece é que, em algum momento, isso fica interrompido. E essas interrupções, Juan Garriga é um terapeuta humanista, trabalha com a Gestalt e com as constelações familiares. E para a constelação, muitas vezes, esse amor interrompido, num primeiro momento, fala de pais que morrem, que precisam sair, que adoecem. Uma separação brusca promove esse amor interrompido. Mas ele vem ponderar pelas experiências, o que ele vem observando, que para mim fez sentido, que essa interrupção de amor não precisa ser necessariamente com um trauma, um afastamento significativo. Pode estar ali, presente dentro de casa, que algo se interrompe, algo bloqueia esse fluxo de amor, né, nessa relação. E quando isso acontece, a nossa reação é de congelamento. Então a gente passa nesse momento a desenvolver defesas para a vida, defesas para as nossas relações. E esse é o foco do olhar do guia. Assim, ele diz, olha, não tem como vocês sustentarem a luz, sustentarem uma experiência de paz, de abundância na sua vida, enquanto vocês não se darem conta dessa parte que boicota tudo, dessa parte que invalida tudo, que duvida tudo. Que parte é essa? Os nossos medos, né? As nossas culpas, o nosso orgulho. Então, o trabalho do guia, ele enfoca muito nessa dimensão das nossas defesas e do que ele chama das nossas negatividades. A partir do momento que a gente traz isso para a consciência e isso começa a ser diluído, transformado, né? Entendendo que esse processo de transformação, né, são anos e anos e anos de trabalho, para não falar vidas de trabalho, aí sim eu vou ter condição de estar suportando a luz, suportando a paz, sustentando essa permanência na disponibilidade. Então a gente vem com uma disponibilidade, a criança ela vem, né, sem essa defesa, ela vem aberta, disponível, frágil, e ali se agarrando ao outro, com essa ânsia de amor, com essa ânsia de afeto, com essa ânsia de presença. Mas sustentar essa disponibilidade, essa abertura para a vida, depois dos momentos que começam as frustrações, é só para quem já está realmente ancorado, espiritualmente já experimentado, em um lugar de abertura, em um lugar de superação dessas forças que promovem congelamento e fechamento na nossa vida. Então, o que o guia, continuando aqui o guia, ele vai falar o seguinte,
que, apesar, existe essa ânsia de amor, e quando essa ânsia ela começa na nossa infância, a ânsia de amor infantil, como que ela é? Ela é egocêntrica. A criança, ela quer e quer tudo para ela. Ela não quer saber se a mãe está cansada, né? Se o peito da mãe está doendo. Você pode, por gentileza, será que hoje você me cederia da sua atenção? Ela esguela, eu quero agora. Ela não quer saber se tem um irmão que chegou antes. Né? Eu agora, eu quero tudo para mim. Né? Então, é um pouco egoísta demais, é muito egoísta, é muito egocêntrico. E em determinado momento, esse tipo de amor ele vai ficando inadequado nas nossas relações. Então, ele vai sendo censurado mesmo. Pode fazer isso não é tudo para você não, tem que dividir, não posso, não. E a criança vai aprendendo que esse amor infantil, ele é inadequado. Mas daí a dizer que o amor é inadequado, é uma conclusão errada que a gente tira. Esse aqui é o ponto chave dessa palestra, um dos pontos. Quando a gente começa a ser reprimido, censurado, criticado por esse amor egoísta, egocêntrico, infantil, nesse momento é comum que a gente sinta vergonha e comece a reprimir a minha disponibilidade amorosa. Então o guia diz, apesar da vergonha por ansiarem amor e da subsequente repressão, vocês não podem calar inteiramente essa voz que brada. A voz está lá, mas só consegue expressar-se agora de maneira tortuosa. Então, diante dessa vergonha, eu reprimo esse amor. Se eu não tivesse essa vergonha, ou uma conclusão saudável que a gente só vai ter depois de anos de terapia, ou de maturidade, de experiências que a gente vai aprendendo a suportar a frustração, uma conclusão saudável seria, não é que o amor é errado, é que essa forma de amor pode ser diferente. Mas isso não me impede de amar. Eu posso só mudar essa forma de amor. Para o cognitivo de uma criança, é muito difícil ela não fazer essa elaboração. A não ser que isso já tenha sido feito em vidas passadas, normalmente essa censura, ela provoca uma sensação de rejeição, de inadequação e de vergonha. E aí o que a gente faz com essa disponibilidade amorosa? A gente reprime, fecha, e a partir daí, por mais que a gente feche, essa voz, essa ânsia de amor, ela vai aparecer de outro jeito, de um jeito tortuoso. Aí nós vamos ver que tortura que é essa, que a gente começa a se impor. Então eu vou alternando os slides, agora eu volto para o Juan Garriga, que ele dá exemplos dessas formas tortuosas de amar. A gente grita, eu grito e assim vão fazer o que eu quero, berra, berra, berra até ser atendido, choro, né? O berro é uma imposição, o choro já é uma vítima, choro, né? De sair lágrima, a pessoa está sofrendo, você olha para aquela criança, está sofrendo muito, mas nó, que desespero, chorando, parece que ela está morrendo, sabe por quê? Porque não deu a colher de Nescau. Porque não deu o Nescau, ela queria o Nescau. E a dor que vem, a contrariedade, o não atendimento, aquilo ali é sentido como desamor. Uma vez minha filha pequenininha falou comigo, papai, se você não fizer o que eu quero, é porque você não me ama. Ela devia ter uns 2 para 3 anos, Maitê. Eu até anotei essa frase, porque eu estava estudando o Petro, falei, ó, que beleza aqui, estou vendo isso aqui, é verdade, é comprovado. Ó, como é que a gente funciona.
A gente funciona assim. E depois vai como grande, né? Continua mantendo outras formas. Isso mesmo. Como adultos, a gente vai mantendo essas mesmas formas, só que um pouco mais disfarçada. A gente não faz pirraça, não é pelo Nescau, né? Isso mesmo. Mas por outros motivos nós vamos fazendo outros tipos de pirraça, né? Nós vamos inventando outras formas de se rebelar diante das contrariedades. Ou, outra forma, eu começo a desenvolver um lado crítico para com os meus pais. Ele está dizendo aqui. Se eu sou crítico e vou para esse lado crítico, quando eu vou para a crítica em relação aos meus pais, eu estou indo para um lugar de arrogância, de superioridade. Como se nesse lugar não me atingisse. Por trás dessa banca de superioridade, de crítica, é como se eu me distanciasse, dizendo: isso não me afeta, vocês são muito ruins, nossa Senhora, vocês são muito sem noção, pelo amor de Deus. É um desprezo, né? O crítico, ele despreza, e nesse desprezo, ele se coloca num lugar superior para tentar se anestesiar daquele ditado, né? Que o que vem de baixo não me atinge, né? São tudo defesas. E assim eu tenho a sensação superficial de não estar sofrendo. Mas toda defesa, toda criação de defesa gera um sofrimento. Eu me tranco e assim eu tenho uma sensação, uma falsa sensação de proteção. Entre outras frases, ele conclui, que são formadas de buscar o amor, mas por um caminho torto. É uma das coisas mais bonitas que eu vejo na constelação, é que tudo, até as coisas mais esdrúxulas, caóticas, é uma busca de amor. Né? É o que a gente aprende quando a gente começa a olhar profundamente para os movimentos sistêmicos, né? Para a família, para os movimentos às vezes até de agressividade, de abandono, que a gente não entende. Quando a gente vai olhar com um olhar mais ampliado, aquele movimento, ele está seguindo uma ânsia de amor. Só que uma ânsia distorcida, uma ânsia doentia. Porque quando é uma ânsia, né, um desejo saudável, ele não promove sofrimento, destruição, negatividade. Então aqui, quando eu choro, querendo isso ou aquilo, quando eu critico, o que eu estou querendo com isso, no fundo, é amor. É a busca de amor por caminhos tortuosos. Se a gente conseguir compreender isso, um tempo atrás eu atendi uma pessoa que foi tão bonito esse exemplo. Um rapaz que conseguiu passar para a universidade e estava tendo um apoio, né, do avô para poder financiar a universidade que ele queria, que não era barato. E o avô se dispôs a ajudá-lo. Então ele começou a estudar, e é uma pessoa que se cobra muito, uma pessoa que tem uma rigidez, um nível de exigência muito alto. E aí ele descobriu, e muito inteligente, descobriu que ali na faculdade, se ele fosse o melhor aluno, ele teria um desconto. Então, o que ele fez? Eu vou ser o melhor. E se enrijeceu nesse desejo obstinado. Só que o que aconteceu é que ele começou a ter uma série de problemas emocionais, de ansiedades que transbordaram e minaram todo o poder de concentração dele. Tinha dia que ele simplesmente não conseguia ir na aula. E ele foi vendo pelas provas e pelo andamento dos primeiros meses que ele não ia ser o melhor. Então, ele chegou para a mãe e disse: eu não quero mais estudar. E a mãe não entendia por quê.
E aí, naquele momento, parecia algo muito ruim. Ninguém estava entendendo. Isso não aparecia. Por trás de todo esse caos que estava tirando ele da continuidade do estudo, o que existia? Um amor por esse avô, mas um amor tão grande que ele sentia a obrigação de ter que retribuir, sendo o melhor e oferecendo esse gosto e esse desconto. Então, muitas vezes a gente ama de uma forma tão radical que diz é tudo ou é nada. E nessa radicalidade, o que estava por trás de todo esse caos era um movimento de amor. Mas um amor que, quando a gente tocou nesse ponto, assim, uma emoção tão grande, e ela não aparecia. Então, às vezes, a gente cria situações, sai de relações, perde situações, perde-se emprego, e a gente não entende que forças são essas que estão nos movendo. Ele mesmo não entendia isso. Eu estou falando, claro, agora que foi o resultado de um trabalho de conscientização. Mas, num primeiro momento, aquilo ali não estava claro. Então, o que a gente está trazendo nesse estudo é que existe sempre em tudo que a gente faz, em tudo que a gente se força a fazer na vida, tudo aquilo que gera tensão, né? Uma das formas tortuosas, isso aqui na infância, esses padrões. Agora nós vamos falar das formas tortuosas da vida adulta. Por trás de todas essas formas tortuosas, o que nós vamos ver é uma ânsia de amor. Aí ele vai dizer agora, voltando para o guia, palestra 69, pois bem, qual é a maneira errada de amar? Agora nós estamos falando no nível que começa na criança, mas é bem mais perceptível agora na nossa vida adulta. O substituto do seu desejo de ser amado é o desejo de ser aprovado, de brilharem, de serem melhores que os outros, de impressionarem as pessoas, de serem importantes. Então, nesse momento, eu dou um tempo, só para a gente poder se dar conta disso, trazer para a nossa vida um pouco, se dê conta se existe na sua vida algum tipo de tensão que faz você se colocar na busca desse reconhecimento. Que reconhecimento que você busca na sua vida, seja nas suas relações, de ser um bom filho, uma boa filha, de ser uma boa mãe, não é uma boa mãe, é muito pouco, é de ser uma mãe perfeita, né? De ser uma filha perfeita. No trabalho, né? O que eu espero do meu trabalho? É só cumprir, né? O que eu quero, quando eu quero estar ali, quando eu me vejo tenso ali. Como que aparece esse desejo de reconhecimento ali em relação ao sucesso? Eu quero ter sucesso, né? Eu já ouvi pessoas falando, não, eu quero ser famoso. Para quê? O que isso quer? O que você quer receber quando você quer esse lugar? O que você quer quando você quer isso? Eu quero ter muito dinheiro. Para quê? Para ser reconhecido. Eu quero sucesso. O que é sucesso para você? Então a gente começa a questionar, a gente vai às vezes correndo, igual aquele burrinho atrás da cenoura, e nos movendo por caminhos
que a gente nunca alcança uma satisfação que nos traga paz. Porque a mãe, por mais que ela se dedique, é sempre insuficiente. E se o filho percebe isso, então, ele começa a tripudiar. Se ele começa a perceber que a mãe sente culpa por ser imperfeita, aí é que ele domina. Então são buscas que elas nunca vão trazer uma paz, porque elas estão apoiadas em caminhos distorcidos. E de alguma forma, quando a gente começa a se dar conta desses desejos infantis de ser visto, de ser reconhecido, de ser melhor, não, eu me dei conta, eu fiquei até com vergonha, eu percebi que eu queria ser melhor. Uma pessoa falou para mim, semana, eu percebi que no fundo o que eu queria mesmo era me sentir superior. Isso para algumas pessoas é vergonhoso, né? Mas é parte. Se a gente não puder encarar isso com honestidade, nós vamos continuar nos enganando, achando que a gente está querendo uma coisa, quando na verdade nós estamos em busca desses falsos troféus que não alimentam a alma. Aí ele continua: vocês passam pela vida provando constantemente a si mesmos para receberem respeito, admiração e aprovação. Então a gente está sempre tendo que provar algo. O que você está tentando provar na sua vida? Como que você fica tentando provar seu valor? Quero provar que eu tenho valor. Como que você prova que você tem valor? Sendo inteligente, sendo bonita, trabalhando muito, estudando muito. A gente tem muitas formas. Perceba como é a sua forma de viver, que você fica provando o seu valor. Às vezes é de uma forma sutil. Nem sempre é de uma forma escancarada, que gera aquela tensão, aquela compulsão, né? Tem umas pessoas que são aqueles compulsivos em trabalho, dá para ver a pessoa, mas tem outras que elas, às vezes não é tão exagerado assim, mas está lá. Está lá. De forma que, em algumas dessas situações, quando a gente se depara com o contrário disso, parece a morte. Né? Se a minha compulsão, se o meu caminho viciado de provar meu valor é me sentir inteligente, eu vou ter sempre pavor de me sentir medíocre. Pavor. E isso gera uma tensão. Essa é uma coisa que me pega muito. Sou filho de um pai intelectual, que via ele sempre rodeado muito de livros e livros, aquelas bibliotecas, eu herdei muito daqueles livros. Então eu via que tinha um valor. Para poder ser amado pelo meu pai, eu concluí que eu devia ser inteligente. Ou pelo menos que eu devia ler muito, saber algumas coisas. Então essa era a forma de obter o reconhecimento para ele. Só que isso a gente vai concluir depois, que eu já estou há 30 anos me matando de estudar. Então, no começo, assim, hoje tem diminuído, mas no começo fazer palestra era um suplício. Eu entrava suando frio. Tem diminuído, cada vez mais à vontade com esse trabalho. Mas por quê? Eu não podia ser medíocre. Hoje eu estou aceitando a minha mediocridade, minha limitação, cada vez com mais leveza. E quando eu aceito a minha limitação, eu me solto, fico mais espontâneo e flui de uma forma agradável e satisfatória, sem a pretensão de achar que vou ser o melhor nisso ou naquilo, porque eu abri mão de querer ser o melhor. Quando eu consigo abrir mão de querer ser o melhor, nessa hora eu fluo, né? Fica leve para fluir no amor. Mas enquanto eu estou preso nessa ideia de querer ser o melhor, para poder ser reconhecido pelo pai, pela mãe, e às vezes a gente acha, o pai e a mãe já sumiram, já morreram, já saíram de cena, mas eu ainda estou ali, a criança interior ainda está ali gritando. E eu estou buscando em outros lugares esse reconhecimento de pai e mãe. Geralmente, onde a gente está preso, nessa ânsia de provar o nosso valor, tem a ver
com o nosso pai e com a nossa mãe. Se você tem uma mãe que é muito cuidadosa, aquela mãe que cuida de família, e que né, apegada ali à família, importante, cuidar, tá sempre promovendo a união, é muito comum, né, que a filha traga esse valor, esse ideal, né, que você é reconhecido pelo cuidado com a família. Então o cuidado com a família passa a ser um valor de gerações em gerações, assim como essa dimensão intelectual, né, que eu digo do meu pai, eu vim sofrendo dessa compulsão. O meu avô, pai dele, era um cara que na época dele, com 1000 dificuldades, estava lá lendo Pietro Baldi, que é um intelectual e universalista maravilhoso, mas que exige um nível de profundidade. Então, é uma marca que vem e que algumas pessoas se identificam mais com o pai, com a mãe, e saem reproduzindo para serem amados, para sentir que agora eu tenho um lugar, né? As pessoas precisam concordar conosco, seguir nossos passos, né? Então, às vezes acontece nessa ânsia, que não é ter que provar nesse sentido, mas às vezes só de provar que eu tenho razão. Então perceba se existe essa compulsão de querer estar sempre certo, tem que concordar comigo. Se discordar de mim, começa um climão. Né? Muito fácil começar um climão, né? Nos relacionamentos, lá em casa. Basta uma discordância, opa, fechou o tempo. Né? É sinal que nós estamos ainda presos nessas compulsões. Ou o contrário, quando a gente está na submissão, aí eu fico tentando provar que eu concordo com o outro. Conheço pessoas que elas estão sempre concordando, elas estão sempre, não, você tem razão, não, é isso mesmo, não, você está certo. Ela nem acredita naquilo, mas ela acha que ela tem que concordar e se dispõe a concordar, porque assim ela acredita que fica mais perto de ser amada, né? Mais perto do amor. Assim ela acha que ela quer estar amando, acha que está amando concordando, acha que está amando se submetendo, fazendo o que o outro quer, porque não submeter é insuportável. Então a gente vai aprendendo a ver aonde que a gente se perde, aonde que a gente está preso, para que a gente possa ir desmontando essas artimanhas do ego, essas armadilhas, né, viciadas. Vamos seguir um pouco mais. A compulsão a provar alguma coisa existe em todas as pessoas. Somente o seu grau varia. Enquanto vocês não entenderem a natureza dessa compulsão, depois de terem comprovado que ela existe. Então, o primeiro passo é a gente provar que isso existe em nós. Estou fazendo essas questões aqui para ver se a gente pode identificar na nossa vida aonde que essa compulsão aparece. Em ser boazinha, em ser forte, em dar conta, em ser trabalhador, em ser rico, em ser bonito. Onde? Percebeu? Percebi. Eu percebo que eu tenho que ser inteligente. Se eu não for, aí é como se eu tivesse perdido a minha encarnação. Né? Para eu ganhar minha encarnação, para eu sentir que eu realizei minha vida, eu preciso de quê? Aí cada um vai. Né? É o quê? De uma aprovação. Né? E o que é, né? Qual tipo de aprovação que eu preciso? Né? Uma pessoa que às vezes vive num ambiente muito agressivo, a aprovação que ele precisa é de ser o cara que bate, né? Que resolve, que se impõe. Né? Para outras, a aprovação é ser bonzinho, que vive num ambiente muito religioso. A aprovação é ser um cristão perfeito, é ser bonzinho, é ser generoso. Então, o que vai variar em nós é o grau, mas todos nós estamos presos em alguma medida nisso. Enquanto a gente não entender, então primeiro a gente percebe que existe para depois entender essa natureza
da compulsão e voltar, olha onde é que isso foi formado, olha o que eu quero quando eu quero isso. Eu vou voltando e vendo as origens desse mecanismo que foi criado. Enquanto a gente não olhar para isso, a gente não vai conseguir abandonar essa luta compulsiva. A gente não vai poder conseguir ficar em paz se a gente não se der conta que existe uma parte nossa que alimenta a guerra. Eu quero paz, mas eu estou financiando o tráfico. Eu quero paz, mas eu estou comprando arma. Eu quero paz, mas por outro lado eu estou fazendo inimigo. Eu quero paz, mas eu estou xingando os outros. Então, se eu não perceber o que eu faço para poder rasgar a minha paz, não adianta eu ficar querendo paz, não adianta eu ficar rezando, não adianta eu ficar estudando as coisas bonitas aqui que o guia fala, porque se eu não me der conta de como que eu jogo isso tudo fora, como que eu ponho a perder a minha paz. Eu quero fazer economia, mas eu não vejo que tem uma torneira na minha casa que está aberta. E eu estou lá tentando economizar, falando, brigando, né? Economizando em outras coisas, mas tem uma torneira aberta, dia e noite, que não está sendo vista, onde a gente perde energia. Né? E no íntimo, palavras do guia, no íntimo, vocês querem constantemente obrigar os outros a amá-los. Isso parece tão horrível, mas é típico da criança. É só a gente se ver como uma criança. Se você tem filho, sobrinho, ou se você perceber, olhar para as crianças, é só a gente se ver como elas, porque é isso que elas fazem. Mesmo que seja de uma forma distorcida, por exemplo, de atender o que eu quero, é porque isso para elas representa amor. Se você não faz o que eu quero, você não me ama. E o contrário agora, invertendo a sentença. Você me ama quando você faz o que eu quero. Então a gente vai para a vida com essa criança aqui dentro, tentando obrigar os outros a nos amar. Achando às vezes que o nosso amor é suficiente para fazer com que o outro me ame. Semana eu conversei com uma moça, ela falou assim, eu sabia que ele era meio estranho, mas eu casei com ele porque eu pensei assim, vai melhorar. Ele vai melhorar, o meu amor vai consertar as coisas. Eu amo tanto ele, tanto, que eu sei que ele vai mudar. Você acha que mudou ou que não mudou? Não mudou. Esse é o eterno problema. Tem uma frase... que a pessoa não mude. A pessoa muda. Todos querem que a pessoa mude, não muda. Ela não vai mudar pelo nosso amor. Ela vai mudar se ela se abrir para a mudança, se ela vê que aquilo é importante para ela. Ninguém muda ninguém. Ninguém salva ninguém. Fala. Você acha que tem uma tendência da mulher ser mais nesse esquema de querer mudar o outro do que o homem? Se existe uma... É uma boa pergunta. Vários homens falando, a mulher sempre está querendo mudar a gente, ou nunca está bom para ela, tem que ser... Essa discussão de gênero é tão delicada, tão polêmica, mas eu acho que tem muito, a gente vê muito mais isso, né? As mulheres, elas são mais amorosas, né? Elas são mais cuidadosas, elas têm já até pela família, pelas gerações, já essa autorização, né? Faz parte desse ideal feminino o cuidar, né? Esse treinamento que vem, mesmo que você não diga nada, só de você ver sua mãe cuidando, sua mãe fazendo, sua mãe arrumando, sua mãe, aquilo ali já vem, né? Então eu penso que tem essa tendência dos dois lados, cada um de uma forma, mas talvez as mulheres tenham essa facilidade maior para poder amar nesse sentido, né? São mais evoluídas nesse sentido de estar mais liberadas para expressar esse amor. E na ilusão delas e de qualquer pessoa, a ilusão é achar que esse amor, porque eu amo, porque eu sinto esse amor, porque eu expresso esse amor, isso seria suficiente para poder mudar o outro.
Então, o grande amor é aquele que aceita, palavras de quem que falou isso? Ai, gente, eu já nem sei quem falou, mas não é minha, tá? O grande amor é aquele que aceita limites. Limites. O grande amor é aquele que é capaz de aceitar seus limites. Aceitar que esse amor grande que eu tenho, ele tem limites. Ele não é suficiente para poder te mudar, ele não é suficiente para poder impedir que você vá embora, ele não é suficiente para impedir que as coisas sejam diferentes. Ele aceita o limite do próprio amor. Do próprio amor. Né? O amor do Cristo, o amor mais puro, esse amor tinha limites. Qual que é o limite desse amor? Ele não converteu todo mundo que ele conversou, não. Teve gente que olhou para ele e riu, e virou as costas, mesmo com aquele amor, que ele olhava para a pessoa com um olhar. Ele fez coisas que ele provou que a força de amor tão curadora, tão transformadora, era capaz de levantar pessoas, de abrir olhos de cegos, de promover coisas que deixavam todo mundo assombrado. E ainda assim, tinha limites. Cada um foi se abrir para o amor. Os próprios apóstolos, eles foram começar a entender e a se alinhar energeticamente com ele, depois de anos que ele tinha morrido. Porque num primeiro momento eles estavam ali, se debatendo para poder compreender aquele amor. Tinha muito limite. Então, principalmente quando a gente fala de limites no espaço-tempo. Mas se a gente tira essa ideia de espaço-tempo, aí eu posso dizer que o amor do Cristo é ilimitado. Aí eu posso dizer que esse amor, mesmo que não tenha ali promovido naquele momento, naquela vida, ou nesses próximos 2 milênios, né, depois que ele morreu, não foi suficiente para que esse amor promovesse uma transformação, né, o amor divino, o amor do Cristo, o amor de todos os mestres que amam. Mas se a gente estender mais o tempo, vamos pôr mais 2000 anos aí para frente, e nós vamos ver que esse amor, que continua vibrando em cada palavra escrita do Evangelho, que continua vibrando em cada palavra aqui do guia, de cada um que se dispõe a se afinizar nessa energia de amor e ser canal de instrumento para que esse amor flua, e continua vibrando e estendendo, vai promovendo transformação, até o momento que fala agora, foi possível. Agora, aquela comunidade terra ali se desarmou. Que beleza, eu lembro do tempo que eles batiam nos outros, matavam nos outros. Precisa de ver, era horrível. Nossa, mas isso tem bem uns 5.000 anos, né? Agora você precisa de ver. Eles vivem de forma desarmada, eles não se matam mais. Né? Eles passaram de nível. Então, esse amor alcançou o propósito de transformação ao longo de milênios. A gente não tem muita paciência de esperar, porque a gente acha que o tempo que a gente tem é só essa vida. Mas não é. Né? Esse negócio de tempo é uma ilusão que a gente está preso aqui nesse corpício e pensa que tudo se resume ao nosso ego restrito nesse instante que é uma vida. Mas, se a gente olhar lá para o futuro, já foi, já cumpriu. É o destino de todos nós que a gente se desenvolva, né? Porque as leis divinas vão nos carregando, vão nos constrangendo para esse amor. E essa é a função da dor na nossa vida, do sofrimento na nossa vida. É promover transformação, é promover mudança, para que a gente possa ir despertando em estados cada vez mais desarmados, disponíveis, amorosos, né? Mas ao longo do tempo. Aqui, por enquanto, nós temos que nos contentar aqui, nesse momento, né? Nessa pressa que eu tenho de fazer a mudança agora, nessa vida, pode ser pouco. Aí esse amor tem limites. Né? Vamos seguir mais um pouquinho. Aqui, de novo, o guia.
Sua luta por aprovação, ou para provarem alguma coisa, torna vocês autocentrados, orgulhosos, arrogantes, superiores ou doentiamente submissos. A gente não imagina que o submisso, ele também está querendo provar algo com aquela submissão. O que fatalmente, qualquer uma dessas reações, ela vai provocar em nós ressentimento, porque não vai dar certo. Você pode se submeter o tanto que for, você pode ser boazinha, aceitar tudo e fazer tudo de acordo com o que te pediram, que você vai ver que isso não vai ser suficiente para ele te valorizar mais. E aí você vai ficar ressentida. Você pode ir lá e se sentir melhor, estudar e achar que esse é o máximo, e pode fazer tudo, que você vai ver que depois isso não vai ser suficiente para ter o que você queria. Né? Se você acha, você faz lá um mestrado, um doutorado, aí de repente você acha que é o máximo, e você vê que em alguns momentos o fato de ter um pós-doutorado na Bélgica não vai impedir que você seja rejeitado. Vai gerar ressentimento. Oh, eu tenho tanto dinheiro, consegui tanto dinheiro, dei tudo dinheiro, olha aqui, tanto dinheiro. E isso não impede que você viva uma frustração. Ou por você ser tão bonito, ou por você ser tão bom. Nosso destino, diante das falsas soluções, é o ressentimento, é a mágoa de não receber o que eu queria. E aí começa agora um caminho de solução. À medida que a gente diminuir essa luta de ter que provar o nosso valor, de ter que provar que eu sou demais, de ter que me destacar como pessoa, de ter que ser mais importante. Eu não canso de repetir o exemplo de um cliente que ele falava assim comigo: eu tenho horror de ser uma pessoa comum. Horror. Eu falei: olha, vou te contrariar muito, mas eu olho para você assim, eu acho você uma pessoa comum. Não fala isso comigo não. Não fala isso comigo não. Você é uma pessoa comum. Não, eu tenho horror. Porque eu tenho que ser demais para poder achar que eu tenho valor, para poder achar que eu vou receber. E a gente faz isso, ele escancarou isso assim, mas no fundo, veja, se você suporta ser uma pessoa comum, sabe o que é ser uma pessoa comum? É aceitar que você não tem tanta importância. É que você é uma pessoa comum, você não é menos importante do que seu colega aí do lado. Chico tinha um terapeuta de plantão, Chico Xavier. Saudoso, amoroso Chico. O terapeuta de plantão dele era Emmanuel, um guia espiritual. Imagina? Você pega uma sessão semanal e acha que é muito. E você tem um guia que cada deslize seu ele aparece. Oi, eu vi o que você falou. Eu estou vendo o que você está pensando. Olha que terapeuta de luxo. Gente, isso é que é terapeuta. Teve uma época que eu criticava o Emmanuel. Falava, pô, Emmanuel pega pesado. Depois eu entendi. Na jugular, mas era um pai amoroso para corrigir um filho que tinha seus desvios de personalidade, que podia minar o trabalho. E como o trabalho era mais importante, o compromisso já havia sido assumido de uma forma muito séria, ele estava ali para garantir que Chico não ia se desviar. Então, o terapeuta personal, trainer de plantão, dia e noite, madrugada, durante o sonho, aparecia lá durante o sonho também, dia e noite. E uma vez, Chico estava com um irmão, um parente, no hospital internado, e ele começa a rezar para esse irmão. Ah, meu Deus, me ajuda, ô Emmanuel, dá uma força lá para o Zé, está sofrendo, nossa Senhora, pelo amor de Deus, ajuda lá. Aí Emmanuel aparece, oi, por que você está rezando para o Zé e você não está rezando para o outro que está do lado da cama do Zé? Por que o Zé é mais importante? É nesse nível que nós estamos falando de ser pessoa comum.
de abrir mão da autoimportância. Por que o seu irmão é mais importante que o irmão da sua vizinha? Olha só. Aí é que a gente vê o tanto que a gente está preso no nosso egoísmo. Aí é que a gente vê o tanto que a gente está preso na autoimportância. Se não é na minha, é da minha família. Né? É do que eu tenho relação pessoal. A grandeza do Cristo e de todos esses mestres que encontraram a paz interna foi descobrir uma forma de vida impessoal. O amor era impessoal. Então, esse é o nosso destino. Vamos aceitar o quanto nós estamos longe com gentileza, tá? Sem vergonha, sem condenação, sem culpa. Porque senão a gente trava tudo. Já que eu estou longe mesmo, eu vou me rolar na lama, deixa para lá, deixa para os santos, deixa para os Chico. Não. Para o Chico chegar aí, gente, foram vidas de treinamento, de trabalho. Né? E aqui essa é a nossa chance. Na reunião passada a gente falou do quanto é longa essa transformação. Sim, mas cada passo que eu dou nela é um tanto de alívio que é sentido agora. Não é para depois que eu morrer, não. Agora. Então vamos ter gentileza em estar acolhendo a nossa imperfeição e as nossas negatividades, vamos falar assim. Então, nós estamos então entendendo que toda essa ânsia de busca de reconhecimento, que toda essa ânsia de amor distorcido, elas vão gerar em nós círculos viciosos. Círculos viciosos que podem nos levar a compulsões de comida. Por trás dessa compulsão de comida, sabe o que existe? Ânsia de amor, compulsão de bebida, compulsão de trabalho, compulsão de sexo, compulsão de estudar, compulsão de ter que ser linda, compulsão de ter que ser evoluído, uma compulsão boa, compulsão espiritual, maldita, a destruir sua vida e você achando que está de boa, que você está demais. Todas essas compulsões são círculos viciosos que vão nos arruinando. E aí olha o que ele nos diz, existe um momento que a gente rompe com esse círculo vicioso. Quando a gente começa a perceber que toda a criação de círculo vicioso está ligado ao abandono. Esses círculos viciosos eles começam a ser formados quando a gente não suporta a experiência de abandono. Esse é o ponto. E aqui é Eva Pierracos que está dizendo no livro Caminho para o Eu Real, círculo vicioso e círculo virtuoso é o nome desse capítulo. Quando a gente não suporta a experiência de abandono, começa ali uma forma distorcida e viciada de buscar por outro caminho, em vez de amor, reconhecimento, admiração e tudo isso que a gente falou. Então, o ponto de ruptura é quando a gente se permite vivenciar essas dores de abandono. Elas estão lá, por trás de todas as compulsões e círculos viciosos. É acolher essa criança abandonada. Isso não pode ser feito de forma intelectual. Todo mundo entendeu? Entendi. Então está resolvido? Não, você só ganhou o mapa. O mapa para agora você ir para essa cidade. E a cidade é vivenciar, você ir em direção a essa criança e fazer contato experiencial, sentido com essa dor de abandono. E aí você vai acolher e oferecer para essa criança interna o que ela não pôde receber. Porque os pais que a gente teve também estavam vivendo dores de abandono dentro deles. E não podiam nos oferecer mais. Porque eles também não tiveram mais e assim sucessivamente. Mas as nossas gerações hoje estão recebendo algo que as gerações antigas não tiveram. Um guia, uma psicologia, né? Uma compreensão desse sistema emocional, né? Um espiritismo. Olha o tanto de recursos que chega, as terapêuticas que estão
brotando e jorrando hoje uma constelação familiar, né? Focalização, são recursos maravilhosos que estão vindo para nos ajudar a ir em direção a essas feridas da alma, a esses traumas e dar esses passos que não eram possíveis para quem estava preso só naquelas ideias que eu tinha que ser bonzinho para agradar a Deus e Deus me recompensar. Olha quanto que a gente já está evoluindo. Então, a renúncia que pode nos levar à libertação, ela passa pelo aparente risco, ainda Eva Pierracos, aparente risco de perder a aceitação. Imagina como seria se você não fosse admirado nisso. Imagina como seria ser uma pessoa comum, sem diferença nenhuma de qualquer outra. Em perder essa aprovação, imagina se, né, você fala um negócio e ninguém te dá nenhuma curtida naquela publicação lá do Face. Tudo bem? Ninguém nunca te curte nada, você vai continuar publicando, né? Você publica para ser curtido, como é que você lida com isso? Nós estamos terminando, só mais um pouquinho. Abrir mão de ser admirado, abrir mão de ser aprovado. Quando a gente abre mão disso, a gente está abrindo mão de usar os mecanismos de defesa que vão nos levar ao sofrimento. O que nos leva ao sofrimento é todos os mecanismos de defesa que a gente criou para nos proteger da dor. Por isso que o Cristo fala, não resistais ao mal, não resista, deixa que isso te afete, sinta, deixa isso te transformar, porque senão você vai criar uma defesa contra isso e vai piorar. Então, o que fazer nesse caminho de desconstrução das defesas? A meta é sempre essa, observação constante. Observação constante para a gente ir percebendo esses mecanismos. Como que a gente percebe isso? Não é de uma hora para outra, é um treinamento. Cada vez mais a gente vai aprendendo a observar melhor. Se a gente não está treinado, a gente tem que ter paciência. Nossa visão, nossa atenção ela é muito voltada para fora. Quando a gente vai lendo os textos do guia, lendo isso, lendo aquilo, estudando, nós vamos sendo chamados o tempo todo a essa observação. Tem um momento que isso vai começando a ficar mais automático. E aí é que a gente vai nos pegando em flagrante. O que eu pensei agora? Eu vi. Acabei de pensar. Eu quero ser o máximo. Eu quero chegar lá e eu quero, assim, ser a mais notada. Pensei isso agora que eu vi. Eu estava vestindo aqui, eu vi. Me aprontando para a festa. Não estava indo como uma pessoa comum para a festa. Estava indo para poder arrasar. E se eu arrasar, beleza. Mas e se eu não arrasar? E se não der? Né? Então, nós vamos percebendo na observação. E aí nós vamos vivenciando esse ciclo. E aí ele ainda fala assim, e começar a contar com ajuda para que a gente perceba isso. Começar a pedir em preces, ajudas espirituais, para que nos abra os meus olhos. Né? O cego que chega diante de Jesus, e Jesus fala, o que você quer que eu faça por você? Não estava claro, não? Mas ele tinha que falar, Senhor, eu quero ver. Né? Então que a gente possa dizer também, Senhor, me ajuda a ver como que eu estou criando. E aí, para terminar, como se pode consertar esse amor amoroso interrompido, que começa ali com os pais, e agora João Garriga? Não é fácil, mas qualquer reparação possível passa por aceitar de coração os nossos pais. Os nossos pais, gente, é a chave para que a gente desarme. Aceitação de coração dos nossos pais. Eu trabalhava com uma pessoa, ele falava assim, não, tem uma coisa aqui que me impede a minha mãe, eu não consigo aceitar esse lado dela, eu vejo uma vaidade nela, e eu não consigo aceitá-la por isso. E aí, ele não sabia, mas isso estava fazendo com que ele se sentisse vaidoso. Né? Estava levando ele a achar que ele não era vaidoso,
e fazer um monte de coisa para tentar fugir dessa marca da mãe, porque ele não aceitava essa condição dela. Então, a chave é a gente conseguir aceitar de coração. Isso também levam anos de trabalho, anos da gente desarmar os nossos julgamentos, se despir das nossas mágoas em relação aos nossos pais. Ele me abandonou. Gente, ele não pôde fazer de outra forma. Até quando você vai ficar cobrando dos seus pais? Até quando você vai ficar cobrando da vida? Até o momento que a gente desarma e aceita. Eles me deram o melhor. Eles me dão o melhor. Eles não puderam ficar comigo, mas eles me deram a vida. Ele estava aqui, não me deu atenção, mas ele me deu o que ele podia dar. Se eu não puder aceitar isso, eu vou continuar cobrando e criando círculos. E aí ele diz, é importante aceitar o que um dia doeu em nós. E não basta ter uma clareza mental disso, e nem saber como isso funciona. Aí o João Garriga continua, é necessário trabalhar com o corpo e liberar os sentimentos e emoções presos nele. Aí ele me ganhou, que me leva para o conhecimento que a gente trabalha aqui, que é a focalização, que é um trabalho de atenção corporal. Porque às vezes eu falo, não, está tudo bem comigo, tá? Observa seu corpo, vê se ele concorda. Não, meu corpo está todo tenso. Então não está. A gente falou na última reunião que espiritualidade é ser honesto com a vida. A nossa mente, ela não tem condição de ser honesta só pela dimensão racional. A gente precisa incluir o corpo. O corpo às vezes revela, através das sensações, dimensões que eu não estou conseguindo enxergar racionalmente. Então, liberar o corpo dessas tensões e dessas dores é a liberação final. E a gente encerra com essa palavra, também do João Garriga. É imperativo abrir o coração àquilo que nos fez sofrer. Não porque o sofrimento em si mesmo seja curador, mas porque abrir o coração o é. Esse é o movimento de cura. Não é que a gente tem que sofrer, é que a gente tem, se a gente quiser viver livre, abrir o nosso coração. Uma boa noite a todos.